Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao seminário Indústria Química como Pilar Econômico da Soberania Nacional. Este evento é uma realização do jornal digital Poder 360, com o apoio da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. O encontro está sendo realizado de forma presencial em Brasília e transmitido ao vivo pelo canal do Poder 360 no YouTube. O objetivo é debater a importância da indústria química para setores estratégicos da economia e como o país pode desenvolver o setor, diminuindo o alto custo da importação. O seminário terá 2 painéis. O primeiro apresenta como tema a indústria química como vetor do crescimento econômico e social. E o segundo painel tem como título Da Lei à Soberania, o papel do legislativo contra a dependência externa da indústria química. Os painéis serão mediados por mim, Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Com este debate, o Poder 360 reforça o seu propósito de aperfeiçoar a democracia ao apurar a verdade dos fatos para informar e inspirar. Convido para o primeiro painel, nesta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, o deputado federal Carlos Zaratini, que é o relator do PL que cria o PRESIQ, Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, e o presidente executivo da ABIQUIM, André Passos. Obrigado por aceitarem o convite do Poder 360 e da ABIQUIM para esta conversa. Cada um dos convidados terá até 15 minutos para realizar as considerações iniciais sobre o tema. Em seguida, será aberto o debate de 30 minutos. Para a abertura deste painel, convido a falar o presidente executivo da ABIQUIM, André Passos. Neste momento inicial, gostaria que o senhor falasse sobre o cenário da indústria química e de como o setor é estratégico para o desenvolvimento de outras cadeias produtivas, ao fornecer insumos para agricultura, saúde, energia e vários outros segmentos. Os senhores podem falar de seus lugares ou do púlpito, conforme acharem melhor. Bom dia, Paulo. Bom dia, deputado Zaratini. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Cumprimento também o deputado Afonso Mota, presidente da nossa Frente Parlamentar da Química, que estará conosco na sequência, deputado Flávio Nogueira também, que foi deputado Afonso Mota, autor do projeto de lei, né, do PRESIQ, projeto de lei 892, deputado Flávio Nogueira, também um parceiro já de longa data agora, né, deputado da Indústria Química, que foi autor aí do projeto de lei que resultou na Lei 15.022, que regula a gestão das substâncias químicas no território brasileiro, né? Então, no nome dos 3, cumprimento aos parlamentares que estão aqui ou os que nos assistem também, né? Cumprimento Paulo Guimarães, da Invest Bahia, em nome do qual cumprimento o governo do Estado da Bahia e os governos de Estado que também se fazem representar aqui. Cumprimento os colegas e as colegas da indústria química, a todos e a todas aqui. É um prazer para nós estarmos falando hoje sobre o tema da indústria química como um vetor de crescimento econômico. Eu tenho uma pequena apresentação, não sei se a gente pode colocar. Tá bom, pode ser. Então. Tá bom. Bom, então vou falar um pouquinho sobre o nosso setor, né, sobre a importância dele. Então, em primeiro lugar, é um setor que agrega valor ao longo da cadeia produtiva, né? Ele está na base de praticamente todo o setor produtivo nacional, né? Ele nasce utilizando diversas matérias-primas que o Brasil dispõe no seu território, né? Petróleo, gás natural, minerais, né? Como potássio e enxofre, biomassa em profusão, né? Óleos vegetais,
etanol, açúcar, hidrogênio, celulose, são todas matérias-primas que são processadas para a fabricação de produtos químicos, de bens químicos, né? E esses bens químicos, né, esses químicos diversos, eles são utilizados para a fabricação de uma diversidade gigantesca de produtos, né? Fertilizantes, defensivos, nutrientes e rações, princípios ativos, plásticos, fibras, borrachas, tintas, vernizes e adesivos. É difícil imaginar alguma dimensão da nossa vida onde a gente não utilize qualquer um desses produtos, né? Eu não vou não vou listar os produtos químicos utilizados para fazer esses produtos finais, porque são centenas de produtos químicos, né? Mas boa parte deles estão no projeto que cria o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, né? Uma sopa de letrinhas com a qual o deputado Zaratini tem convivido aí já há alguns meses, né? Eteno, propeno, benzeno, etilbenzeno, parafina, né? óleo de palmiste, óxido de eteno. Então, é um conjunto de produtos que poucos de nós conhecem no seu estado natural, mas que praticamente todos nós conhecemos no seu estado final, no consumo final, né? Só para a gente utilizar um produto que é muito presente na nossa vida, né? Quando a gente tem uma dor de cabeça ou uma febre, paracetamol. Paracetamol é um derivado do fenol. Fenol que é produzido numa unidade de produção da indústria química em Paulínia, por uma empresa nossa chamada Ródia, que está incluído como produto cuja produção deve ser incentivada no Brasil no nosso programa especial da indústria química, né? Nós temos também o PVC, né? Que serve para a fabricação de canos, muito utilizado no nosso sistema de saneamento no Brasil, que exige de nós aí um esforço como sociedade para a expansão, né? Pouco do nosso esgoto é tratado, ainda uma parte da nossa população considerável não tem acesso à água tratada, infelizmente, e o PVC é um produto essencial nesse caminho, né? Então, nós temos lá uma série de produtos que levam à produção de PVC, que estão também incentivados para aumentar a sua produção, aumentar os seus investimentos no Brasil, no Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química. Então, aqueles que leem o projeto lá não vão enxergar claramente onde cada um daqueles produtos é utilizado, né? Mas é utilizado para a fabricação de fertilizantes, dos defensivos, dos nutrientes e rações, dos princípios ativos que nós usamos na indústria farmoquímica, farmacêutica, nos plásticos que nós vemos nos nossos automóveis, nos aviões, nas nossas embalagens e nas tintas em vernizes, por exemplo, que nós usamos na construção civil, né? Então, todos os setores produtivos, praticamente todos, são atendidos, tem na base um produto químico, né? A agricultura tem, a pecuária, né? Proteína animal, nas rações, saúde e higiene, alimentos em geral, né? Com embalagens plásticas, aditivos, conservantes, transporte, né? Os automóveis têm partes e peças que são feitas de polímeros, de plásticos, né? Também tem aditivos que são utilizados no motor de combustão especialmente, mas não somente, nos óleos que derivam de produtos fabricados pela indústria química. O vestuário, né, as famosas fibras de poliéster, nylon e etc., né, fibras altamente desenvolvidas que são utilizadas, né, nas nossas camisetas e calções de corrida, por exemplo, nos tênis, né, mobiliário e eletrodomésticos, né, a fórmica, né? Utiliza também produtos da indústria química, a construção civil e o saneamento, como eu já citei, né? Então, uma enormidade de produtos tem na sua base a indústria química. Agora, vocês imaginem se por alguma guerra comercial, algum confronto muito grande, né, como o que a gente está vivendo agora, nós tenhamos uma interrupção do suprimento de alguns desses produtos, 50% dos produtos consumidos no Brasil hoje, né, infelizmente, já vem de importações, vem de fora do país.
do Oriente Médio, da China, dos Estados Unidos, alguns da Europa. Né? Então, nós crescemos rapidamente as importações no Brasil. Ao longo dos últimos 15 anos, cresceram e cresceram muito. Passaram de 10%, 15% do consumo de produtos químicos dentro do Brasil para praticamente 50%. Então, qualquer guerra comercial, qualquer situação pandêmica como a gente viveu com o Covid, qualquer crise como a gente viveu lá em 2008, com a crise do subprime, crise financeira, pode levar a algum tipo de interrupção do fornecimento desses produtos. Os países podem priorizar o atendimento dos seus mercados locais exclusivamente, afetar preços, afetar cadeia de suprimento e impactar toda essa economia, todo esse setor produtivo e todos esses empregos que derivam desses produtos que estão no início da cadeia produtiva. Por isso, há uma relação muito grande entre ter uma indústria forte, química, e a soberania nacional. Nós temos, a indústria química no mundo é um negócio de 6 trilhões de dólares. Hoje, a metade da produção de químicos no mundo é chinesa. Logo atrás disso, nós vemos os Estados Unidos. Então, 3 trilhões são da China, em torno de 700 bilhões são dos Estados Unidos, depois a Alemanha e depois nós. O Brasil é o 4º maior produtor de produtos químicos, é o 4º maior faturamento da indústria química mundial. Nós temos uma indústria química relevante, muito importante para o nosso país. Né? Só que esse cenário ele está cada vez se alterando mais. Nós vemos hoje crescer a produção basicamente na China, 20% foi o crescimento nos últimos 2 anos, 23 e 24. Na Rússia, que está conectada com a indústria química e petroquímica chinesa, 8,56%. E nós vemos um encolhimento da produção, um recuo da produção. Em 2 países asiáticos que eram muito ligados e forneciam químicos e petroquímicos para a China, Japão e Coreia, na casa dos 8%, 9% de recuo de produção nesse mesmo período. Na Europa, que vive uma crise severa da sua indústria química, 6,67% de recuo. Depois o Brasil recuou a sua produção e foi atingido o seu mercado, né? Preenchido o seu mercado por produtos importados, ele reduziu 6% a sua produção nesses últimos 2 anos. Os Estados Unidos, que elevaram barreiras tarifárias grandes no último período, conseguiram estabilizar o seu processo, o seu crescimento na indústria química e também conseguiram, com uma matéria-prima barata, financiar essa estabilização. Então, matéria-prima barata, gás natural, mais barreiras tarifárias nos Estados Unidos impediram que a agressão, especialmente da produção vinda da China e da Rússia, sobre o mercado americano, produzisse seus efeitos de uma maneira mais drástica, né? Nós temos um modelo de produção no Brasil que é um modelo de produção muito semelhante a um modelo europeu. Há aqui o uso muito intensivo de nafta petroquímica, assim como na Europa. A nafta petroquímica, para a gente ter um efeito de comparação, é 2 vezes e meia mais cara como custo de produção, no processo de produção de fabricação de produtos químicos, do que o gás natural, que é a matéria-prima utilizada nos Estados Unidos, por exemplo. Né? A crise já atingiu a Europa. Mais de 50 unidades industriais da indústria petroquímica europeia em 2023 e 2024 fecharam. 2023, 2024 e 2025. Esse mapa que vocês estão enxergando aí é da localização das fábricas petroquímicas europeias que chegaram. Nós podemos ser, se não avançarmos em conjunto com os instrumentos de defesa comercial que já estão sendo utilizados, deputado Zaratini, pelo governo federal, deputado Afonso Mota, deputado Flávio Nogueira. Né? Felizmente, nós tivemos a aplicação no último período de medidas de defesa comercial, aplicação liderada, inclusive, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, através do Ministério da Indústria e Comércio e da Câmara de Comércio Exterior. Então, esse foi um caminho correto trilhado pelo governo até aqui, mas a isso nós precisamos somar o uso de um outro instrumento, que é reduzir o custo de aquisição das nossas matérias-primas e o custo de investimento na indústria química. Então, nós temos que fazer o mesmo caminho, percorrer o mesmo caminho que os Estados Unidos percorreram. Desoneraram a sua matéria-prima,
permitiram à indústria petroquímica local adquirir matérias-primas mais baratas e também desoneraram muito, através de incentivos, também os investimentos em novas capacidades. A Europa não fez isso a tempo e começou a perder aceleradamente unidades industriais. Nós estamos no limite desse processo para começar a reduzir a nossa fabricação de produtos químicos no Brasil, né? Aqui fala um pouco da essencialidade da indústria química, né, do fato de que ela gera empregos de alta qualificação, ela é base da inovação e é base também de um desenvolvimento sustentável, né? A cada 1 milhão de reais gerados na produção de química, nós geramos outros 960 mil no restante da economia. E a cada 1 milhão de novos investimentos, nós crescemos 1,78 milhões de reais também na economia. Quando aumenta a produção, em 1 milhão, aumentam 15 novos postos de trabalho. Quando aumenta o investimento, 30 novos postos de trabalho na economia como um todo, né? Então, um país desenvolvido é igual a uma indústria forte e uma indústria química forte, né? Só que essa indústria está sendo afetada por esse crescente déficit comercial, por isso que eu disse que nós estamos, infelizmente, no limite de entrar no mesmo caminho ruim que a Europa já chegou. Nós temos um déficit comercial de 50 bilhões de dólares, metade do consumo de químicos no Brasil é feito através de importações. Nós estamos operando apenas com 64% da nossa capacidade produtiva, portanto, praticamente 40% de ociosidade em plantas que têm que operar, em fábricas que têm que operar para serem economicamente viáveis acima de 80%. Então, nós estamos no limite da decisão entre a continuidade das operações ou o fechamento de unidades produtivas. Tudo isso é fruto de uma concorrência desleal, de pesados incentivos que existem, especialmente na China, que detém 1.800 programas diferentes de incentivo para a sua indústria petroquímica. Veja que no Brasil nós estamos discutindo um programa de apoio à indústria química. Lá na China nós temos 1.800 tipos de programas de apoio à indústria química diferentes, segundo o levantamento do FMI. E nós não conseguimos ainda ter competitividade com a China e os Estados Unidos em função dos nossos custos elevados de energia, gás natural e também de uma tributação que onera a aquisição da matéria-prima. É muita coisa para falar, né? Nós estamos chegando aqui no final. Aqui tem um resumo, né, dessa situação, né? Como eu disse, em cerca de 20 anos, a importação aumentou de em torno de 20% para 49% do consumo de produtos químicos no Brasil. A nossa utilização de capacidade caiu brutalmente, de 83% para 64%. O nosso déficit em valor aumentou para 48,7 bilhões de reais, portanto, contribuindo no Brasil negativamente para o déficit em transações correntes, né? O Brasil tem um déficit sequencial há anos de transações correntes, começando a ameaçar o equilíbrio da relação comercial do Brasil com o restante do mundo. E os investimentos também na indústria caíram significativamente, né? Nós investimos de 2007 a 2017 em torno de 2,4 bilhões de dólares em média e caímos para cerca de 500 bilhões de dólares em média no último período, né? Aqui, como eu disse, é um nível mais baixo de utilização de capacidade das nossas fábricas nos últimos 15, 20 anos. Nós temos um desafio, que é a agenda do gás natural, da matéria-prima. Viabilizar o uso do gás natural na indústria química como matéria-prima ainda é um grande desafio para sairmos de um modelo de negócio muito semelhante ao europeu, que está em crise, para um modelo de negócio mais semelhante, de produção mais semelhante ao americano, né? Infelizmente, ainda, embora nós sejamos o maior utilizador de gás natural da indústria brasileira, praticamente 30%, nós ainda temos um gás muito caro, portanto, as nossas fábricas de químicos básicos não conseguem ter acesso ao gás natural necessário para fazer a produção de químicos, né? Não vou entrar em muito detalhe nessa agenda, o fato é que a gente precisa... Parou de rodar aqui. Esse é o custo do gás no Brasil,
que é uma frente que o Presic trabalha, né? O Presic procura desonerar a aquisição da matéria-prima. O nosso gás é praticamente o preço do gás europeu, e um gás de um continente que sofre os efeitos de uma guerra, né? Guerra da Ucrânia com a Rússia. Aqui a gente não está sofrendo efeitos de guerra, só que o nosso gás está na mesma base de preço do gás que a Europa adquire, né? Então o Presic tenta responder através da desoneração da aquisição da matéria-prima, desoneração fiscal, esse custo excessivo da nossa matéria-prima também, né? Aqui tem outras frentes de atuação que a gente tem também, né? Não é só o Presic, mas a gente está atuando também para ter programas em relação ao gás natural que, ao longo do tempo, vão reduzindo a pressão sobre os incentivos, reduzindo o custo do gás natural. Infelizmente, isso ainda não se realizou, ainda vai demorar um tempo para acontecer no nosso país, portanto, a gente precisa avançar em direção ao Presic, que é o projeto de lei 892 de 2025. Né? O Presic tem duas grandes modalidades, uma modalidade que desonera a aquisição de matéria-prima, que é fundamental para a competitividade da indústria, como eu relatei no começo. Então, ao desonerar, ele reduz o custo de produção, aumenta a competitividade e aumenta a produção nas nossas fábricas, né? Saindo dos 64, nas estimativas que nós fizemos, para cerca de 90% da utilização de capacidade. Isso permite uma tributação menor, porque aumenta a base que gera o tributo. Então, quanto maior a base que gera o tributo, quanto maior o volume de produção, maior o faturamento, portanto, maior a arrecadação. Portanto, pode ser menor a alíquota que incide sobre esse faturamento. Esse é o conceito primordial do Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química. Aumenta a produção, portanto, leva também ao aumento de arrecadação. Hoje a indústria paga 40 bilhões, poderá pagar com a implementação do Presic mais 60 bilhões em 5 anos. E temos também a modalidade investimento, que é uma modalidade que reduz o custo do investimento, estimula investimentos novos da indústria, né? Especialmente aqueles relacionados à sustentabilidade. Tá? Então, estimula a transição através da modernização de plantas e da agregação de nova capacidade produtiva para a nossa indústria conseguir fazer frente a esse cenário de grande concorrência internacional e não cair, deputados e colegas, na mesma crise que a Europa enfrenta hoje. Muito obrigado. Obrigado, André Passos, pelas considerações iniciais. Passo a palavra para o deputado Carlos Zaratini, que abordará as oportunidades de crescimento da indústria química com o Presic e os caminhos para a implementação do programa. O senhor tem 15 minutos para fazer essa abordagem inicial. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar aqui o André, cumprimentar o deputado Afonso Mota, autor desse projeto de lei, né? O deputado Flávio Nogueira, também aqui da bancada do nosso partido. Agradecer o convite. O André fez um painel bastante amplo aí sobre a situação da indústria química no Brasil, e eu queria pegar dois aspectos. Primeiro, em relação ao que a gente imagina que seja a economia brasileira, né? O que a gente pensa sobre isso. O Brasil é um país muito rico de recursos naturais, né? Tanto de recursos minerais como recursos agrícolas, e isso nos permite ser um grande exportador, né? Um dos primeiros exportadores do mundo, tanto em petróleo, tanto em minérios, como também nos produtos agrícolas. E a grande questão que a gente tem que enfrentar é por que nós não acrescentamos um processo industrial nesses produtos. Quer dizer, a gente não industrializa a maior parte daquilo que é exportado. A gente exporta ferro, a gente exporta, mas não exporta aço, a gente exporta petróleo, mas não exporta os derivados, né? E assim por diante. Até o café, a gente exporta o grão de café e não exporta o café solúvel. Então, são questões que são permanentes. Por que a gente não desenvolve uma grande indústria
com base nos recursos naturais. E essa questão também é relativa à indústria química, né, e petroquímica. Nós somos um país que tem todas as condições de ter efetivamente um desenvolvimento industrial muito forte nesse setor, que nos garanta uma indústria de base, né, uma base industrial, para que a gente possa desenvolver as outras indústrias. O André mostrou aqui o quanto que a indústria química está presente nos diversos setores da indústria nacional, internacional, quer dizer, dos mais variados produtos. Então, é fundamental que a gente tenha essa indústria instalada no país. E aqui nós não estamos falando de uma coisa que nós vamos começar agora. Nós estamos falando de uma indústria que já existe, de uma indústria que está há décadas implantada e que funciona, e que já funcionou melhor e com mais produção do que funciona hoje. Então, o que se trata aqui, em primeiro lugar, é a gente garantir que nós vamos desenvolver uma indústria, dentro dessa ideia de nova indústria brasileira, nós vamos desenvolver a indústria química e petroquímica para justamente aproveitar os nossos recursos naturais, agregar valor aos nossos produtos, gerar emprego e gerar renda no Brasil. Então, essa é uma questão que me parece muito tranquila, muito óbvia de dizer, e que todos aqueles que imaginam um país que tem um processo de desenvolvimento inclusivo, que tem um processo de desenvolvimento que gere um mercado de trabalho mais forte, que garanta uma formação de uma classe média no país, que seja a base de um grande potencial de consumo. Todo mundo que imagina isso já vê a obviedade que é a gente ter um reforço da nossa indústria química no país. E a segunda questão diz respeito à própria questão da soberania. Um país como o Brasil, né, vive competindo com outros países. E essa competição hoje está mais do que evidente. No momento que os Estados Unidos aplica taxas e sobretaxas sobre os mais diversos países e sobre nós mesmos, o Brasil, acaba deixando óbvio que o país tem que ter as condições de gerar sua própria produção, né, de se desenvolver. Até porque nós temos um mercado interno enorme, de mais de 215 milhões de habitantes. Então, existem as condições da gente garantir, né, que nós tenhamos uma condição de soberania, quer dizer, de uma indústria independente, de uma indústria forte, para atender o mercado interno e, evidentemente, exportar, se for possível. Então, essa questão nós temos que também levar em conta, né, que é a questão da soberania, a questão da garantia dos nossos produtos. E aí a gente está falando de produtos que são essenciais para todo o resto da indústria e para o próprio consumo, né? Essa questão, essas duas questões me parecem base para a gente imaginar, para a gente pensar o que a gente tem que fazer, né? O governo do presidente Lula fez um grande programa de fortalecimento da indústria automobilística, que é uma indústria com um grande potencial de geração de emprego e, ao mesmo tempo, com desenvolvimento tecnológico. Mas nós não podemos pensar só nisso, nós temos que pensar no conjunto da indústria. E a indústria química e petroquímica vem sofrendo todo tipo de concorrência absolutamente desleal, né? Quer dizer, nós enfrentamos aqui processos de dumping, né? Entrada de produtos aqui absolutamente com preços irrisórios e que acabam levando a concorrência predatória. Então, o Brasil precisa se proteger, precisa proteger a sua indústria. E é por conta disso que surge, então, esse programa, que é uma continuação do programa chamado REIQ, né, que vem há anos sendo aplicado, mas que teve uma redução nas suas alíquotas, de forma que enfraqueceu esse programa. É bom dizer que no governo passado esse programa quase foi extinto, né, e foi por uma reação do Congresso Nacional que ele se manteve. Se manteve, mas não nos mesmos patamares que havia antes. Então, o que é necessário? A gente recuperar o programa,
a gente recuperar o REIQ ainda para o ano que vem, né, onde a gente acha que ele pode continuar, e para o ano de 2027, quando já estiver sendo implantada a reforma tributária, ele passar a funcionar na forma de créditos financeiros que vão garantir um efeito similar à questão das reduções de alíquotas de PIS/COFINS. Então, esse avanço é um avanço moderno, deixa claro quais são os benefícios tributários que vão ser aplicados, né? Diferentemente de hoje, quando a maior parte das pessoas não tem nem ideia, aliás, nem o próprio governo tem ideia de quais são os benefícios tributários que existem, né? Nós temos aí, o governo sempre imaginou que tinha uma situação em que os benefícios seriam por volta de 500 bilhões ano. Aí o ministro Haddad propôs que as empresas dissessem quanto elas têm de benefício tributário. E já se chegou a 800 bilhões. Então, só a autodeclaração já demonstrou que é um volume muito maior do que se imaginava, né? Alguns benefícios são importantes, outros nem tanto, né? Todos têm que ser discutidos individualmente, mas vocês sabem também que tem aí um projeto de redução desses benefícios, né, através de um corte linear. Mas o que nós estamos falando aqui é de um programa que não é uma redução de benefícios, uma aplicação de novos benefícios tributários simplesmente, mas é muito mais do que isso, porque é um projeto que vai gerar emprego no país, que vai gerar produção, que vai desenvolver tecnologicamente o país, que vai permitir que a gente faça também a transição, porque dentro do projeto existem recursos para atividade industrial propriamente dita, né, e para o desenvolvimento tecnológico, para investimento. E esse investimento justamente para que a gente transite para uma economia de baixo carbono. Então, esse mérito do projeto tem que ser dito aqui também, né, porque ele não é um projeto que pensa só numa situação atual, né? Nós também estamos incluindo lá no relatório a garantia de emprego, do nível de emprego para os trabalhadores, que é uma questão muito importante, que muitas vezes se fazem esses chamados benefícios tributários, mas acaba não havendo nenhum compromisso com o emprego, e a gente quer garantir que esse emprego seja mantido. Então, também está colocado lá, vamos colocar essa exigência, né? Então, eu acho que a gente tem a condição de aprovar esse projeto em breve. Nós temos um problema que é o fato de que a lei de responsabilidade fiscal ela exige que a cada benefício dado, ou seja, a cada isenção, seja também garantida uma contrapartida, né, na arrecadação, e nós estamos exatamente em busca de que a gente construa essa engenharia financeira orçamentária que permita a aprovação do projeto sem que haja qualquer inconstitucionalidade. Então, estamos trabalhando nisso também, e eu acho que a gente já tem várias possibilidades de solução. Então, vamos agora aguardar que o presidente da Câmara coloque em votação. O projeto já tem a sua urgência aprovada, portanto, pode ser votado a qualquer momento, e a gente espera que o presidente Hugo Motta faça, então, um melhor momento aí para a gente votar até antes que o final do ano, né? A gente gostaria que votasse talvez até essa semana, né, André? Mas existem muitas questões lá para organizar essa pauta. Então, vamos aguardar mais um pouco e a gente espera que a votação permita, então, que esse projeto caminhe e que rapidamente a gente consiga ver os seus resultados na realidade. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zaratini. Agradeço também a presença do deputado federal Daniel Almeida e do deputado federal Flávio Nogueira. Para começar o debate, informo que as perguntas serão direcionadas para cada convidado, que terá 5 minutos para a resposta.
Deputado, o senhor falou como o Presic terá um papel importante ao substituir o regime de isenção atual da indústria química, o REIQ, Regime Especial da Indústria Química. O setor aposta no programa para criar mais emprego, aumentar a produtividade e contribuir para a alta do PIB. O que o projeto que está na Câmara prevê para garantir esse crescimento? Quais os benefícios que estão sendo definidos? Bom, basicamente, esse projeto prevê créditos tributários, né, que serão concedidos às empresas, né, e esses créditos permitirão que elas tenham uma situação de financeira mais favorável. Então, dois tipos de crédito, né? Como eu disse, o crédito chamado industrial, ou seja, um apoio à produção, visando resolver esse problema que foi apontado pelo André, da ociosidade das empresas. Quer dizer, é necessário que a gente, ao colocar esse crédito, a gente permita que as empresas tenham maior competitividade, né? Então, o produto final ele tenha uma condição de competir com os produtos importados, como eu disse aqui, entram aqui com valores bem inferiores, né? Então, é importante que a gente dê as condições de competitividade, né? O governo já aplicou tarifas antidumping, mas elas não são suficientes para a gente poder ter esse desenvolvimento. E, em segundo lugar, existe também um outro tipo de aplicação desse recurso, que é para investimento, para garantir que as empresas façam investimentos exatamente para ter um aumento de produtividade e ter a transição para a produção de baixo carbono. Então, são duas coisas, né, que o projeto prevê, dois tipos de aplicação, duas modalidades que são importantes, tanto para gerar mais produto e, consequentemente, gerar mais emprego e mais arrecadação, e, do outro lado, para que as empresas ganhem produtividade, ganhem economicidade e possam, no futuro, competir, inclusive, com uma produtividade maior. É isso. André Passos, o REIQ funciona hoje como uma compensação de investimentos. Poderia explicar como isso é aplicado atualmente? O REIQ tem um dispositivo em que ele reduz o ônus tributário para aquela empresa que decide investir, né? Se ela tem um projeto de investimentos, ela pode usar parte do seu imposto devido para financiar esse investimento, né? Então, é uma forma de financiamento mais barata da decisão de investimento, do CAPEX, né? Do valor, do custo do investimento. Então, ele funciona dessa maneira. Ele atribui um incentivo àquela empresa que decide investir, vinculado àquele projeto. Então, se a empresa não tiver o investimento, ela não tem o incentivo. Qual é a vantagem disso? O investimento, ele necessariamente vai levar a um aumento de eficiência, portanto, uma melhor utilização dos recursos que são energia, matéria-prima, né, petróleo, gás, etc. Então, você usa com uma eficiência maior, né, e isso gera menos custos para a sociedade. E ele também tem, quando diz respeito ao aumento de capacidade produtiva, ele é exatamente isso, um aumento de capacidade produtiva, que não existiria se esse incentivo não acontecesse. Então, essa capacidade produtiva adicional, ela também vai gerar um faturamento adicional. E gerando um faturamento adicional, no futuro, ela vai gerar uma arrecadação adicional, ela vai gerar empregos durante a construção, né, de uma fábrica, por exemplo, e vai gerar empregos durante a operação dessa unidade que foi fruto do investimento. E também vai gerar arrecadação adicional para a sociedade, né, para o Estado, porque eu vou vender mais, porque eu aumentei a minha capacidade com o investimento, faturo mais e tributo mais também. Então, é assim que o REIQ funciona hoje, e o Presic também, com outro mecanismo, que é o que o deputado Zaratini falou, o crédito financeiro, vai também funcionar exatamente da mesma forma, né? Vai conceder um crédito financeiro para que essa empresa pegue esse crédito financeiro e possa utilizar. Eu estou falando grosso modo, evidentemente que o mecanismo é um pouquinho mais, bem mais sofisticado do que isso, mas, resumindo, no final do dia, né, ela vai pegar esse recurso, esse crédito financeiro, e aplicar num determinado, para pagar parte do seu investimento, né? Vai ter um valor lá de 100
de crédito financeiro para um investimento de 2 mil, né? E vai usar esse crédito para pagar parte do seu investimento. Reduz, portanto, o custo do investimento. Aumenta a capacidade produtiva, aumenta a produção, aumenta as vendas, aumenta o faturamento, e todo o tributo que foi concedido tende a voltar lá na frente para o governo depois do investimento ter sido feito. Então, é um projeto que se autossustenta. Tem, claro, que respeitar o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, no momento da lei, mas o que a gente diz é que isso é dinâmico. Lá na frente, o governo vai recuperar, por conta desses novos investimentos, dessa nova produção, desse novo faturamento, desse faturamento adicional, vai recuperar, inclusive, mais a arrecadação que deixou de recolher agora para incentivar o aumento de produção no momento atual e o aumento do investimento no momento atual. Essa é a inteligência do Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química e era também, em parte, a inteligência do regime especial da indústria química. O Presic ele moderniza isso, como o deputado disse. Ele estabelece uma série de diretrizes relacionadas à inovação tecnológica, à transição para maior eficiência energética, para a produção de mais baixo carbono. Então, tem uma série de inovações no Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química em relação ao regime especial da indústria química, melhorando o incentivo, aprimorando o incentivo. Diante do que o senhor falou, André Passos, eu tenho algumas perguntas. O setor que está sendo fortemente impactado pela indústria estrangeira vem conseguindo ampliar sua capacidade produtiva e se beneficiando dos créditos concedidos a partir da concessão de investimentos, ou ainda há entraves para o acesso a esses recursos? E uma terceira questão. O senhor acredita que o Presic, a partir da oferta de subsídio direto para a compra de insumos, pode reverter esse cenário ou ainda é preciso que o projeto dialogue melhor com a indústria? Não, a implantação do Presic, certamente, como a gente previu, como eu falei na minha apresentação inicial, vai levar a um aumento de produção. A partir do momento que ele for aprovado na Câmara, aprovado no Senado, sancionado pelo Presidente da República, começar a rodar, a nossa previsão é que haja um aumento progressivo da produção nas unidades que já existem, nas fábricas que já existem, de 60% para 80% da capacidade produtiva. Então, isso, na nossa estimativa, pode gerar, ao longo dos 5 anos, 6 anos que o programa prevê, vai depender da redação final aprovada no Congresso, evidentemente, mas estimando um prazo de 5 anos de vigência do programa, a expectativa que nós temos com o aumento da utilização de capacidade é gerar na economia até 112 bilhões de reais adicionais ao longo desses 5 anos, para o PIB brasileiro. E em arrecadação, 112 bilhões anuais. E em arrecadação, 65 bilhões ao longo dos 5 anos adicionais. Essa é a estimativa que foi feita com cálculos que usam a metodologia econômica, que a gente chama de matriz de insumo-produto. Ou seja, esse insumo vai agregando valor, esse aumento de produção vai agregando valor ao longo da cadeia produtiva brasileira, e aí gera um volume de PIB maior e um volume de arrecadação maior nos números que eu falei. O REIQ investimento, que é transferido com um outro nome, um outro mecanismo para o Presic, ele hoje já gerou uma aprovação de investimentos por parte do governo federal, do governo do presidente Lula, de cerca de 3 bilhões de reais. Foi aprovado um conjunto de projetos de investimento com o REIQ, que ainda é menos intenso, como o deputado disse, ele foi reduzido, ele aprovou cerca de 3 bilhões. Então, com o Presic, a nossa expectativa é que o volume de investimentos vá para casa dos 10 bi anuais. Essa é a nossa expectativa, com essa reativação, esse reaquecimento e com os estímulos que estão lá previstos no projeto proposto pelo deputado Afonso Mota. Então, o REIQ hoje já produz, ele pode produzir muito mais efeito através do Presic. Deputado, como está a interlocução do Congresso com o Executivo para avançar nas discussões sobre os benefícios do Presic? E o que está sendo estudado a título de compensação
com o fim do reiki para não desestimular a indústria química? Olha, nossa conversa com o executivo tem sido muito proveitosa, né? A gente tem notado uma intenção tanto da Casa Civil como do Ministério da Indústria e Comércio, né? Uma intenção muito forte de aprovar esse programa, né? Então não existe assim nenhuma objeção, né? O que a gente trabalhamos muito detalhes, né, da discussão, temos dialogado muito com o executivo. Eu acho que não existe nenhuma restrição a esse programa. O que existe é exatamente essa questão que é fantástica, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê que você diga o que vai compensar aquela perda de receita, ou, no caso, um crédito, né? E essa compensação ela precisa estar dentro de um acréscimo de receitas dada no ano da aprovação. E a gente sabe que esse projeto, esse programa, ele vai gerar mais receita para o governo depois da aprovação. Então, isso não importa pela Lei de Responsabilidade Fiscal, importa o momentâneo. Então, é exatamente essa discussão que a gente vem levando, né? Como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos ajustar para que ele não caia numa inconstitucionalidade, para que não tenha nenhum vício aí legal e ele possa ser sancionado plenamente. Então, essa discussão é muito delicada, é muito mexe, inclusive, com a questão orçamentária, né? Porque a gente tem que demonstrar que dentro do orçamento ele cabe, né? Nós temos que colocar na medida que vai ser um crédito, portanto, tem que estar no orçamento. Então, ele tem que caber lá no orçamento e ter a receita correspondente. Então, esse está sendo o nosso esforço. Vamos dizer assim que, do ponto de vista do programa em si, não existe nenhuma grande divergência. André Passos, temos uma conjuntura econômica e geopolítica diferente de quando o reiki foi criado, em 2013. Quais são os desafios do setor nacional hoje e o que será possível para que, de fato, o Brasil avance para uma reindustrialização sustentável desse setor? Só reforçando o que o deputado disse, nós somos testemunha também do empenho, né, tanto da Casa Civil quanto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O próprio vice-presidente nos falou em conversa recente que ele tem ocorrida não mais do que 2 semanas e meia atrás, que ele tem grande interesse e é um defensor do programa. Também a Casa Civil, nas conversas que nós tivemos também como setor, tem falado isso. Então dou meu testemunho aqui, não que seja necessário, evidentemente, mas dou testemunho de que o governo está, de fato, empenhado nisso e que o grande desafio é realmente, né, conseguir alinhar, né, a lei e o programa, né, a lei de responsabilidade e o programa, né. O deputado tem tido grande maestria nesse malabarismo, né, no sentido de aliar as duas coisas, e a indústria quer e defende sempre segurança jurídica e sabe que o programa só vai rodar adequado nesse ambiente, né. Então, a nossa expectativa é justamente que em breve se equacione, e a gente tem certeza que vai se equacionar aí esse tema, né. As estrelas estão se alinhando, vamos dizer assim, né, nesse sentido. E como a gente transforma, faz com que essa indústria ela seja cada vez mais sustentável, né, dialogue com os grandes desafios que o planeta tem, né, de criar uma economia circular, de criar uma economia de baixo carbono, com redução de emissões de gases de efeito estufa. Esse é um grande desafio. A indústria química tem um papel muito grande a cumprir. Dentro do próprio PRESIC, a diferença do regime especial da indústria química, por exemplo, há a previsão direta, por exemplo, de estimular o consumo de óleos vegetais, por exemplo. Está lá o óleo de palmiste, né, que é utilizado para fazer uma série de produtos químicos, para uma das empresas que são associadas, para algumas das empresas que são associadas aqui na Abiquim, né? Então, esse foi um aperfeiçoamento, inclusive, em relação ao reiki. Quer dizer, nós estamos estimulando, para além do reiki, o uso de uma matéria-prima renovável no processo produtivo, e esse é um caminho de transição que reduz impacto ambiental, que reduz emissões, né? Também na parte de investimento, aí sim, aberto de uma forma geral,
a partir da diretriz de estimular inovação tecnológica, etc., nós temos também lá previsto esse processo de transição. E na modalidade industrial também, né, deputado Zaratini, tem lá prevista a obrigação de 10%, né, para aplicação em P&D. Né? Ainda se discute lá se é 8%, se é 10%, enfim, mas é uma questão de ajuste, mas 10% lá aplicados para pesquisa e desenvolvimento, né? Respeitando as diretrizes de ser pesquisa e desenvolvimento ligada à inovação, na parte de circularidade, na parte de produção sustentável. Né? A indústria petroquímica brasileira e química brasileira, hoje, ela já emite, em relação às outras do mundo, metade dos gases de efeito estufa das outras indústrias. Então, ela já é mais sustentável, ela já usa energia mais renovável, também tem um cuidado com o transporte dos seus produtos também nessa direção. E tem uma preocupação muito grande. Ontem, inclusive, debatimos no fórum sobre plásticos, né? Como fazer com que cada vez mais seja circular o uso desse material tão importante para a vida de cada uma e de cada um de nós. Né? Então, é através desses estímulos, né? É através de um direcionamento claro da importância dessa transição. Né? Também existem outros projetos e programas que, no seio da nova Indústria Brasil, né? Que é a política industrial do atual governo, a gente vê em discussão. Né? Tem todas as linhas do BNDES que financiam essa transição, importantíssimas, né? Fundo Clima retomado e etc. Tem o Fórum de Economia Circular também, tem metas de ampliação do uso de matérias-primas renováveis nessa nova política. O Presic pode ajudar a acelerar isso também. Tem a discussão que nós trabalhamos recentemente da taxonomia verde, liderada pelo Ministério da Fazenda, inclusive. Tem a discussão da implantação do mercado de carbono agora, e o setor químico e petroquímico brasileiro quer estar no início da implantação desse mercado, justamente por já ter vantagens competitivas pelo seu maior nível de emissões. Né? Então, existe uma série de instrumentos e o Presic ele encaixa perfeitamente nesse conjunto de políticas e instrumentos de política industrial que o Brasil vem acelerando no último período. Né? Então, eu acho que ele chega num momento oportuno e foi absolutamente correta a decisão quase unânime, né, deputado, do plenário da Câmara de colocar o regime de urgência nesse projeto de lei. Né? Bom, peço que os senhores façam suas considerações finais do que foi debatido neste primeiro painel de forma sucinta, em no máximo 3 minutos. Deputado, por favor, começando pelo senhor. Bem menos que isso, só agradecer mais uma vez o convite. Acho que esse debate é importante, porque o Brasil ele precisa dar um salto, né, do ponto de vista industrial. Né? Nós precisamos dar um avanço muito grande. E isso não se faz assim, sem nenhum tipo de investimento. É necessário investimento, inclusive o investimento público. Né? Se a gente quer ter uma indústria forte no país, nós precisamos fazer com que essa indústria tenha sustentabilidade, tenha garantia de que vai realmente se desenvolver. Então, o Presic aqui, esse projeto, ele é muito importante para que a gente possa dar essa sustentabilidade. O Brasil tem todas as condições de ter uma indústria química muito forte. Já tem, mas precisa ser mais forte, né, para ela ganhar mais competitividade, tanto internamente como para efeito de exportação. E esse é o objetivo nosso aqui com esse projeto. Tá? Muito obrigado. Rapidinho também. O Brasil equacionou, o Brasil tem estado à altura dos desafios que se apresentam para ele. O Brasil conseguiu equacionar o tema da inflação. Parece trivial para nós hoje, né? Nós vivemos uma inflação no início dos anos 80 de 80% ao mês. Né? Se nós olharmos para a nossa vizinha aqui do lado, a Argentina, ela ainda está lutando arduamente para equacionar o desafio inflacionário. Então, os brasileiros e as brasileiras equacionaram o drama da sua inflação. Bem, é verdade que ao longo do tempo nós demos algumas resvaladas, mas nós estamos, comparado com outros países do mundo, com uma inflação abaixo dos 2 dígitos, né? E vários não conseguiram equacionar ainda esse desafio.
Então, o Brasil resolveu esse seu desafio. O Brasil resolveu também o desafio da sua dívida externa, do seu endividamento externo. Boa parte disso aconteceu nos últimos 20 e poucos anos. É recente a experiência brasileira diante disso. E equacionou a sua dívida externa, a sua dependência externa, equacionando o seu balanço de pagamentos, as suas transações correntes, melhorando o seu agronegócio, o deputado referiu aqui da nossa capacidade, da nossa eficiência, na extração mineral, na produção de commodities e exportação de commodities agrícolas. Nada disso foi feito sem muito investimento, né? O agronegócio brasileiro, e foi nas gestões do presidente Lula, inclusive, teve à sua disposição um plano safra, que foi grandemente elevado ao longo dos últimos anos, né? E isso ajudou muito a equilibrar as contas externas do Brasil, melhorando a nossa balança comercial. A indústria também deu várias demonstrações de fôlego ao longo desses últimos anos, embora esteja sofrendo muito, de que é capaz de enfrentar a concorrência no mercado internacional e suprir produtos. A nossa indústria, a nossa agroindústria, né, a indústria produtora de alimentos no Brasil, está mês a mês, ano a ano, aumentando a sua participação no comércio internacional, né, produção de proteínas, produção de sucos, produção de alimentos transformados. Então, o Brasil ele conseguiu resolver dois grandes desafios para qualquer nação: inflação, controle de seus preços, valorização da sua moeda e a questão da frente externa, né? da balança de pagamentos, da relação com o mundo. Mas nós ainda temos diante de nós o desafio da industrialização. Esse desafio o Brasil enfrentou na década de 30, enfrentou na década de 50, conseguiu enfrentar em alguns períodos durante os anos 60 e 70, mas recuou enormemente nas décadas de 80, 90 e até no início dos anos 2000. Então, esse desafio está diante de nós. E o que a indústria química coloca em discussão tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com isso na nossa indústria de base. Os nossos irmãos do aço sofrem também desafios muito semelhantes. Os nossos irmãos do alumínio, os nossos irmãos da cerâmica, do vidro, né? Nós estamos abrindo alas para uma discussão importantíssima para o Brasil. Por quê? Porque é a terceira maior indústria do país e tem a obrigação de colocar essa discussão na mesa e de alertar que se a gente não adotar medidas, intensificar medidas de política industrial, e nós temos visto isso, como eu disse no início da nossa intervenção, nesse mandato em especial, através da elaboração de uma política industrial articulada, né, nós queremos ajudar a avançar. E esse projeto de lei, de autoria do deputado Afonso Mota, que foi, né, e nós agradecemos, né, foi aceito pelo relator como um desafio, né, para fazer discussão no Congresso, cheio de pautas extremamente complexas, num momento extremamente desafiador também da política nacional, né? Então, agradecemos muito ao relator por ter aceito esse desafio, que não é fácil, não é trivial, e que traz a discussão justamente desse pilar que o Brasil precisa enfrentar, que é o pilar de como nós construímos instrumentos e ferramentas, diante, inclusive, de um cenário de desafio fiscal, que a gente reconhece, né, para que a nossa indústria dê contribuição para resolver o tema do desenvolvimento econômico, do combate à desigualdade, da justiça social no nosso país. Então, é diante desse desafio que nós estamos. A indústria química é só um símbolo desse grande desafio. E importante, que acende um sinal amarelo, um sinal vermelho até, mas é um símbolo desse grande desafio que o país tem pela frente, que é ter um planejamento de reindustrialização de longo prazo e tem instrumentos adequados e modernos que respondam a esse desafio que o país precisa enfrentar. E nós temos certeza, como lideranças empresariais, que o Brasil tem condições, como superou o desafio da inflação e o desafio do equilíbrio das suas contas com o resto do mundo, que ele vai também superar esse desafio, se desenvolver industrialmente, agregar valor, se desenvolver economicamente e gerar cada vez mais bem-estar para a sua população. Muito obrigado. Agradeço ao presidente executivo da Biquim, André Passos, e ao deputado federal Carlos Zaratini pelas importantes contribuições a este painel. Este é o seminário Indústria Química como Pilar Econômico da Soberania Nacional, realizado pelo Poder 360 com o apoio da Biquim.